Olá, eu sou Adriano Reis, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero fazer um vídeo baseado numa conversa que eu estava tendo agora há pouco com um amigo meu, onde a gente estava falando sobre uma pesquisa que saiu e que diz que 5% da população mundial detém 50% de todo o dinheiro do mundo. Ou seja, 5% da população mundial é dona de 50% de todo o dinheiro do mundo, ficando os outros 50% dividido entre os 95% restantes. É uma diferença muito grande. E por que existe essa diferença, né? E a gente começou a traçar alguns pontos aí. Por que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres, né? Esse foi o teor da nossa conversa, né? E a gente tentando achar aí uma explicação. E a gente chegou em 3 pontos principais, né? A primeira questão é a questão do conhecimento. É a questão da educação, né? Os filhos dos ricos têm acesso a um determinado conhecimento que os filhos de pobres não têm, né? A um determinado conhecimento, né? Então, por exemplo, os filhos de pobre geralmente não tem até dificuldade para estudar, porque tem que começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa, não tem tempo para nada, trabalha e muitas vezes não termina o estudo, né? Vive para trabalhar, para ganhar aqui o essencial, né? Ganhar aquela quantidade que dê para eles sobreviver. Enquanto os filhos dos ricos tem aí uma condição melhor de estudar em boas faculdades, boas escolas, bons colégios desde pequeno, né? Mas tem conhecimento em outras áreas. Por exemplo, o filho de uma pessoa pobre, o que ele ouve dentro de casa são apenas reclamações de dificuldades do dia a dia, né? Enquanto o filho de uma pessoa rica ouve os pais falando de negócio, de evolução patrimonial, de investimentos, enfim, ele acaba tendo conhecimento, acaba tendo contato com outras coisas que os filhos de pobres não têm. E esse talvez seja um fator determinante, porque é aí que são geradas as crenças, né? E é o que eu sempre digo aqui nos vídeos, que as nossas crenças determinam se a gente vai ter sucesso na vida ou não, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente achou aí que há uma grande diferença. Não na qualidade, vamos dizer assim, do ensino das escolas. Porque o rico estuda em escola melhor, em faculdades melhores e acabam indo melhor na vida do que os pobres. Não é isso. É que, a verdade, o ambiente onde essas informações são colhidas é um ambiente diferenciado. Porque até na escola das pessoas, dos filhos dos ricos, por exemplo, o assunto é outro, né? Num bairro, por exemplo, de periferia, a violência é muito latente. E o assunto da escola muitas vezes é a violência, né? E tem aquele cara que se destaca no tráfico de drogas, por exemplo, que acaba tendo uma condição melhor, tendo uma moto melhor, um carro melhor, umas roupas de marcas diferenciadas. Então a galera acaba tendo esses caras como exemplo e muitas vezes aí acaba desandando a coisa. Enquanto as pessoas, os filhos de rico, por exemplo, dos ricos, estudam em colégios melhores, onde a conversa é onde você vai passar o final de ano, né? Onde você passou o final do ano passado, enfim, né? Seu pai trabalha com o quê? Entendeu? A conversa é totalmente diferente. Isso gera uma crença, né? E essa crença é que vai dirigir a vida dessas pessoas. O segundo fator que a gente identificou também é a questão do networking, a questão das amizades. Você sabe, a gente acha que uma empresa abre seleção hoje e você acha que isso é o padrão, né? O cara tem uma empresa, vou contratar, ele abre seleção, mas na verdade não é bem assim. Primeiro se procura entre os conhecidos, né? Ou indicação de alguém conhecido. Não conseguindo completar essas vagas, aí se abre um processo seletivo para o resto das pessoas, vamos dizer assim. Tá? Então network é muito importante. E os filhos ricos acabam tendo esse network muito mais apurado, né? Porque eles já convivem num meio diferenciado. Então eles acabam tendo as melhores oportunidades, né? As oportunidades que aparecem acabam ficando para eles. E quando não é uma oportunidade tão boa ou não se encontra entre eles alguém gabaritado para aquilo, se abre para o restante das pessoas, né? Enquanto as pessoas, os filhos de pobres, por exemplo, não têm esse network. As pessoas com quem eles se relacionam são pessoas que muitas vezes também são empregados. Não têm empresas, não têm negócios e o máximo que pode fazer é levar um currículo dele para a empresa que ele já trabalha, né? Então o network também é algo que dificulta muito dificulta não, que aumenta essa diferença, esse abismo entre os ricos e os pobres, né? E uma terceira coisa que a gente identificou aqui é a questão profissional mesmo, como os ricos veem o dinheiro e como os pobres veem o dinheiro, né? Os ricos, por exemplo, dificilmente você vai encontrar um rico empregado. A maioria das pessoas ricas são empreendedores e muitas vezes eles têm mais de um negócio, tem 3, 4, 5, 6 empresas, até 30 empresas a gente conhece pessoas que têm, né? Então, e as pessoas, os filhos de pobres, por exemplo, não têm isso,
né? O pobre ele não é empreendedor, salvo algumas exceções, mas esses que são exceção logo ficam ricos também. Você está cheio de exemplos aqui no YouTube mesmo de pessoas que nasceram pobres na periferia, na favela e que hoje são milionários, mas porque tem um pensamento diferenciado. E acontece que os filhos de ricos não têm pensamento de abrir o próprio negócio. Eles têm um pensamento de arrumar um bom emprego para garantir o mínimo possível para que eles possam sobreviver. É comum você pensar, você olhar, por exemplo, em conversas de pessoas mais pobres, e até mesmo em argumentos das conversas, dizem o seguinte: se eu tiver condições de pagar minhas contas já está bom. Porque ele foi educado assim, essa crença foi gerada nele. Se ele tiver um emprego onde ele consiga pagar as contas dele, já está ótimo. Enquanto as pessoas ricas pensam diferente. Eles pensam em aumentar o patrimônio, aumentar o seu dinheiro, abrir novas empresas, fazer render ainda mais o seu dinheiro. Então a diferença é gritante, mas não pelo simples fato de ser ricos ou pobres, mas o que isso acarreta, o ambiente em que o pobre é criado e o ambiente em que o rico é criado. Agora, se você nasceu na periferia, como eu, por exemplo, vim de família pobre, você nasceu na periferia e você quer cruzar essa linha, você quer passar para o lado de lá, você quer se tornar um rico, uma pessoa bem-sucedida. Você vai ter que, primeira coisa, mudar a questão do conhecimento. Eu sei que é muito difícil você ter conhecimento na sua roda de amigos. Então o que você tem que fazer? Você vai ter que buscar melhorar o teu conhecimento. Melhorar aquilo que chega até você de informação. Você vai ter que buscar isso onde? Você pode buscar na internet, tem muito material na internet, muito vídeo no YouTube, mas eu aconselho a você a comprar bons livros, começar a ler livros sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal. Enfim, ler bons livros, buscar conhecimento em livros, participar de palestras e treinamentos, e aumentando o teu conhecimento, aumentando o seu mindset, você automaticamente vai mudar de amigos, acredite. Os seus amigos que agora estão com você não vão conseguir acompanhar essa evolução sua evolução intelectual, vamos dizer assim. Os seus argumentos, a sua conversa passa a ser outra, e você passa a atrair outros amigos, de um nível acima. Ao atrair novos amigos, as oportunidades vão começar a aparecer para você. E aí você consegue também melhorar os seus ganhos financeiros. Você consegue um emprego melhor. E neste emprego melhor você vai aumentar o teu conhecimento, vai aumentar o teu network. E aí você começa a pensar em abrir o seu próprio negócio. Porque nesse novo meio se fala muito em abrir o seu próprio negócio, em ter a sua empresa. Enfim, porque a empresa é realmente que vai te deixar rico. Porque você ser funcionário de alguém, agregar valor à empresa de alguém, é bacana. E quanto mais conhecimento você tiver, você agrega mais valor. Agregando mais valor, você aumenta o teu salário, isso faz parte do jogo. Mas ser empregado não vai te deixar rico, Pode te deixar numa situação confortável, dependendo do que você ganhe, mas te deixar rico não vai te deixar. Você só vai conseguir ser rico se você empreender, se você abrir o seu próprio negócio, você ter a sua empresa. E aí você vai ter escala, você não vai ter um salário mensal, você tem como aumentar aquilo que você ganha, você tem como aumentar os seus rendimentos. Isso você só consegue sendo dono da sua empresa. Existe um ditado que diz, ou você abre o seu próprio negócio e realiza os seus sonhos, ou você será pago para realizar os sonhos de outra pessoa. Então, mudando então o teu mindset, mudando o teu conhecimento, você vai conhecer novas pessoas, você passa a ter um network melhor. Dentro desse network, as possibilidades vão ser maiores, você vai conseguir com certeza empregos melhores, enfim. E essa mudança toda vai gerar em você a vontade de abrir o teu próprio negócio. E aí, abrindo o seu próprio negócio, você acertando a mão com conhecimento, com muito trabalho, você vai fazer a coisa acontecer e aí sim, você vai ganhar dinheiro. E ganhando dinheiro, você vai fazer o quê? Aplicar dinheiro, você aprender a fazer esse dinheiro trabalhar para você. E nesse meio, das pessoas ricas, das pessoas bem-sucedidas, esse papo é muito comum. É mais comum do que você imagina. Na verdade, as pessoas ricas só falam de patrimônio, só falam de dinheiro, só falam de crescimento, E ali você aprende muitas coisas com eles. Enquanto as pessoas de classe média, por exemplo, falam em consumir, falam de bens materiais, coisas, não digo bens materiais, mas assim, bens imediatistas, como marcas de carro, marcas de bolsas, marcas de relógios, querem ostentar aquilo que eles não têm, na verdade, porque são classe média, não são ricos. E trabalham apenas para pagar esse custo. As pessoas de mentalidade pobre, você pode reparar, estão apenas falando em direitos. Eles querem saber dos direitos trabalhistas, eles querem saber de bolsa isso, bolsa aquilo, aposentadoria, auxílio isso, auxílio aquilo outro. Mas por quê? Eles falam isso porque é a realidade deles. Mas enquanto eles estão esperando só isso, é só isso que eles vão ter. Se você está me assistindo agora, você está nessa condição, se você está apenas focando nos seus direitos, eu estou preocupado nos meus direitos trabalhistas, olha, você vai continuar preocupado com isso a vida inteira. Você tem que preocupar em quê? Mudar o seu mindset, mudar as suas crenças.
mudar o seu network, a sua relação com as pessoas, seus amigos, para então ter oportunidade e aí alcançar o próximo nível. É isso que você tem que pensar. Se você está preocupado com a aposentadoria, com a reforma da Previdência, se você está preocupado com o seguro-desemprego, com o fundo de garantia, sinto muito, você vai continuar pobre. Eu estive aí, eu morei na periferia toda a minha vida. Eu só fui entender isso quando eu tinha meus 29, 30 anos, ou seja, há 6 anos atrás. E quando eu entendi isso, quando eu entendi que eu precisava mudar meu mindset, mudar as minhas amizades, o meu network, na verdade, não as amizades, mas o network, as pessoas com quem você convive e aproveitar as oportunidades, as coisas mudaram para mim. Eu saí da periferia, hoje eu moro na Zona Sul, num apartamento que é o sonho da minha vida, que eu sempre quis um apartamento, até o piso do apartamento é exatamente como eu sonhava, né? Hoje eu sou empresário, eu sou palestrante, sou empreendedor, sou investidor em imóveis, olha só. Da periferia, hoje eu invisto em imóveis, eu tenho imóveis de aluguéis aqui na minha cidade esparramados por aí, imóveis comerciais, enfim, né, eu cresci muito, eu saí do 0 ao 1 milhão em apenas 6 anos, apenas aprendendo isso que eu estou dizendo para vocês no vídeo, apenas mudando isso que era comum lá na periferia, deixar de esperar do governo e correr atrás, deixar de esperar da educação pública e ler livros, buscar conhecimento, melhorar meu mindset, meu mindset, e passar a conviver com pessoas de outro nível. Tá? Quando eu passei a conviver com outras pessoas, as oportunidades se abriram. Por exemplo, quando eu morava na periferia, meu relacionamento era as pessoas dali. Né? Trabalhava numa loja no centro da cidade, Magazine Torra Torra, né? Meus amigos eram aqueles ali. Pessoas que não tinham muita expectativa de crescimento. Se ganhasse o necessário para pagar as contas, já estavam bom. Já estava bom para eles, né? Aquele era meu mundo. Quando eu comecei a ler novos livros, comecei a buscar conhecimento, participar de palestras, treinamentos, comecei a mudar meu mindset, automaticamente as minhas companhias mudaram. Né? Eu passei a me relacionar com pessoas diferenciadas. Na época eu trabalhava com eventos, então eu passei a ter contato e ser recebido e ser convidado para festas de donos de rádio. Passei a ter amizade com diretorias de rádio, FM na cidade. Passei a participar de coquetéis de lançamento de grandes lojas, concessionárias de carros. E nesses coquetéis você faz novas amizades. Você conhece novas pessoas e a coisa começa a fluir. Né? E começa a aparecer oportunidade. Tá? Isso também aconteceu com a minha esposa do mesmo jeito. A minha primeira sorveteria que eu abri, numa grande rede de supermercados, se deu através de um network. Que, por acaso, no caso dela, foi uma amizade que ela fez dentro de um hospital onde ela trabalhava. Mas alguém que era um nível bem acima, ou seja, um dos donos dessa rede de supermercado. E foi através dele que a gente conseguiu entrar nessa rede e montei minha primeira sorveteria. E que todos sabem, que acompanham meu canal, sabe qual é a história da minha rede de sorveterias aqui no interior do estado de São Paulo, né? Então é isso, pessoal, é isso que eu tento passar para você, sabe? Eu tento passar isso no meu canal porque é algo que ninguém diz. Você não vai ouvir na periferia alguém dizendo isso para você. Né? Então se você está nessa situação, busque conhecimento, tá? É o primeiro ponto. Só recapitulando para a gente encerrar o vídeo, que já está ficando grande demais esse vídeo, né? E a intenção era ser rápido, passar para você uma informação rápida, tá? Primeira coisa, então, que você tem que fazer, mudar o teu mindset, mudar as tuas crenças, aumentar o teu conhecimento. E como é que você vai fazer isso? Compre bons livros, procure indicações. Aqui no canal tem indicações de livros que mudaram a minha vida, que mudaram a minha percepção sobre dinheiro, por exemplo. Participar de treinamentos e palestras é muito importante. É uma forma direta, rápida e fácil de se aprender muita coisa. Tá? E mudar não digo as suas amizades, como diz assim, mantenha as suas amizades, mas busque um network, busque andar com pessoas melhor que você, porque pesquisas dizem que você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Se você convive com pessoas pobres, certamente a sua média será pobre. Né? Pessoas que são funcionários, por exemplo, e pensam só em trabalhar para ter o seu 13º no final do ano e poder fazer uma viagemzinha por ano, é isso que você vai ter. Então, se você quer melhorar isso, tem que passar a andar com pessoas diferentes, pessoas que tenham uma perspectiva maior, né? E para você andar com essas pessoas, você também tem que ter um conhecimento maior. Uma coisa está ligada com a outra. Tá? E abrir o seu próprio negócio. Se você não abrir o seu próprio negócio, não há como você enriquecer. O máximo que você consegue é se transformar em uma classe média com conforto, tendo, né, um dinheiro talvez para viajar 2, 3 vezes por ano, enfim, ter um bom carro, uma boa casa, mas nunca enriquecer. Enriquecer, você vai ter que sim abrir o teu próprio negócio. E aí é um desafio muito maior, mas se você já estiver nesse nível,
com certeza você vai tirar de letra e vai conseguir, como eu consegui. Se eu conseguir sair da periferia e vir para a Zona Sul, você também consegue. Se eu sair do zero e fui ao milhão em 6 anos, você também consegue. Eu espero que a minha história sirva de exemplo para você e de motivação para você, porque essa é a minha missão de vida hoje. A minha missão de vida hoje é ensinar as pessoas aquilo que eu não aprendi na periferia, que eu tive que buscar por conta própria. Então a minha função, minha missão é ensinar a você que o segredo de tudo está aqui, ó, na sua mentalidade. Se você mudar a tua mentalidade, com certeza você vai alcançar o sucesso que você tanto busca. Beleza, pessoal? Eu sou Adriano Reis, muito obrigado por você assistir esse vídeo, estar aqui comigo até o final desse vídeo, ficou um pouquinho longo, né? A tua audiência para mim é um prazer e poder te ajudar me deixa muito feliz, tá bom? Eu sou Adriano Reis, até o próximo vídeo.